Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Isao Marcolino da Silva, sou do curso de Licenciatura em Física do campus Santa Cruz e estou aqui para apresentar a vocês o trabalho que tem como tema Ensino de Física e Inclusão. Como título aqui, escolhi um artigo, que tem como título As Estratégias Metodológicas para a Inclusão de Alunos Deficientes Visuais no Ensino de Física, que está disponível nesse link aí abaixo. E caso vocês queiram ver depois, temos aqui uma pequena introdução que diz que no Brasil há relatos que o Estado começou a prestar assistência na área da educação aos deficientes visuais em 1854, através de Dom Pedro II, ao fundar o Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, hoje chamado Instituto Benjamin Constant. Apesar dessa conquista, não havia ainda uma expressiva atenção com o ensino de aprendizagem dessas pessoas. Em 1961, com a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB), as crianças com deficiências visuais ganharam direito à educação em escolas regulares, e apesar desses índices de inclusão, apenas houve um fortalecimento das escolas especiais, intensificando mais a desigualdade no nível de ensino, pois esses professores que deveriam acolher esses alunos não estavam aptos para incluí-los ao ensino regular. Com a Constituição Federal de 1988, buscando minimizar a desigualdade, foram elaborados diversos modos de absorver esses alunos do ensino regular, mas só em 2001, com mais rigor, as novas determinações, as entidades educacionais regulares tiveram que se adequar, pois, se recusassem a matricular alunos com deficiência, iriam responder judicialmente. Desde tal época, o número de cegos matriculados cresceu significativamente. Aqui temos um referencial teórico. Sob o ponto de vista do MEC, alunos especiais são definidos como aquele que apresenta em caráter permanente ou temporário algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla de condutas típicas ou altas habilidades, necessitando, por isso, de recursos especializados para desenvolver mais plenamente o seu potencial ou superar ou minimizar suas dificuldades. No parágrafo único do artigo 58 da Lei 9.394/96, explana que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializados na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especiais. Todavia, compreende-se que a realidade das unidades educacionais regulares não corresponde às expectativas esperadas especialmente para os estudantes com deficiência visual. Temos a metodologia, que está dividida em vários tópicos. Tipo de estudo: ele trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, transversal, com grupo controle, sem financiamento de escala local. Chamei a seleção de amostra, que ela idealiza-se nessa proposta que sejam convidados a participar desse projeto os seguintes grupos de indivíduos: alunos portadores de deficiências visuais, matriculados no ensino regular e que participarão da disciplina de física. Os critérios para a seleção dos voluntários: os voluntários deverão ser pessoas com deficiência visual, estar matriculados no ensino regular e serem participantes da disciplina de física. Serão excluídos sujeitos que apresentem condições que possam interferir aos objetos desse projeto. Indivíduos não matriculados no ensino regular, consequentemente, não participarão dos experimentos aplicados na disciplina de física e considerados não deficientes visuais. Aspectos éticos: tal proposta deve ser submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, juntamente com a declaração de aceite do orientador. Os participantes serão inicialmente esclarecidos sobre os objetivos desse projeto, e nesse momento será apresentada a metodologia de avaliação do nível de conhecimento dos alunos deficientes visuais após a aplicação das atividades práticas.
Caso aceitem participar do projeto, os sujeitos assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, no artigo escolhido, ele tem fala de vários tópicos da física, né? Eu escolhi só um, porque se fosse falar de todos ia ficar muito grande aqui o vídeo, né? Então eu vou falar sobre a óptica, né? Ao explicar a óptica, o educador pode explicar prévios conceitos fundamentais. O primeiro é o raio de luz, que são linhas que representam a direção e o sentido da propagação do raio de luz, como o uso de papelão, cartolina, barbante, cola, régua, lápis. O educador pode criar o seguinte esquema para explicar a temática, como vejamos aí, né, na imagem. A apresentação tátil, visual do raio de luz e suas combinações paralelas, convergentes e divergentes. Ou seja, nós temos aqui o feixe de luz, o raio de luz, o feixe divergente e o feixe convergente. Por meio do esquema aí proposto, né, o aluno ele compreenderá que a reta materializada pelo barbante equivale ao raio de luz, seguindo uma trajetória de propagação. Ou seja, né, para ajudar mais o entendimento aí do aluno, podem ser criados, né, desenhos aí em alto relevo, né, como para isso eles usaram aí os barbantes. Ensino de física para deficientes. Para os alunos com baixa visão, existem auxílios ópticos e não ópticos, como textos e objetos ampliados, iluminação natural, lápis com grafite forte, colas coloridas, réguas, como também recursos ópticos como lupas manuais. Já para os alunos cegos, o livro em braille são bem-vindos, mas caso o aluno não saiba braille, o conteúdo ele deve ser gravado em formato de áudios. Em alguns casos, porém, como o ensino de física, apenas os recursos de áudios eles não são suficientes. Muitos temas são difíceis ou impossíveis de serem repassados aos alunos deficientes visuais, sem a utilização do sentido do tato. A falta de recursos táteis para a representação de formas, figuras e gráficos, eles geram prejuízo significativo na aprendizagem do aluno cego, retirando destes a possibilidade de obter o conhecimento caracterizado dessa forma a inclusão escolar. Outra solução para facilitar tal comunicação seria a utilização de maquetes e o uso de uma linguagem menos formal e técnica. A produção de material tátil ele pode conter objetos de baixo custo, como barbante, tampa de garrafa, elástico, pedaços de madeira, como também tinta ou materiais coloridos para auxiliar quem possui a baixa visão. Aqui temos a conclusão, né? Vivem-se em um sistema de ensino que exige ao aluno uma percepção visual sobre o conteúdo ensinado, o que influi em um cenário educacional ainda despreparados para incluir os deficientes visuais. Como mostrado nesse trabalho, o uso de materiais ou recursos didáticos são essenciais para auxiliar os alunos portadores de deficiências visuais. Vários meios foram representados, desde o método de criação oral até o uso de maquetes que se moldam a cada assunto da disciplina de física. Sabe-se que o tempo de aula de escolas regulares não é mais ideal para aplicar tais métodos, mas o professor precisa ultrapassar os obstáculos pedagógicos pelo bem de seus alunos. Além disso, ministrar uma aula criativa e compatível com a realidade dos videntes é o ponto inicial para desmistificar a disciplina de física. Ou seja, né, um meio aí de desmistificar seria trazer a física para o nosso cotidiano, ou seja, ensinar física com coisas que vemos no nosso dia a dia, né? Pois a física ela está basicamente em tudo, né? Bom, aqui temos as referências e fontes. E é isso. Fim da apresentação e obrigado pela atenção.